Olá, meus amigos, 14 de fevereiro de 2025, mais um resumo. Vamos falar de economia. Está indo à venda, tá? Ainda está as lojas comercializando, o consumidor está lá, mas está todo mundo muito assustado. Mas antes de mais nada, vou ter que falar de política. Você não quer saber a opinião política? Beleza, eu concordo com você, tá? Adianta ali o vídeo até onde aparece a cotação do dólar. Dali para frente a gente volta com o vídeo. Mas eu preciso de 5 minutinhos para ter o único vídeo onde eu vou colocar posicionamento político. Por que isso? Eu inicio palestra, eu falo, encontro às vezes na rua e até comentário do vídeo, virou, mexeu, aparece um dizendo: Ah, você falou que está vendendo, então você é torcedor do Lula. Gente, pelo amor de Deus, o que que uma coisa tem a ver com outra? Eu estou falando de economia, não me meto em política, não sou torcedor do Lula nem do Bolsonaro. Não acredito que a minha vida só vai dar certo se o presidente da República for um ou for outro, tá? Eu estou fora disso. Respeito a sua opinião, não tem problema, mas respeita a minha. Eu torcedor de quem eu sou, da minha família, meus amigos, da minha equipe de trabalho na D, dos filiados da D e da equipe de trabalho deles. Eu acredito que o trabalho de todas essas pessoas vão fazer elas terem sucesso. E não porque o presidente da República vai causar isso. Não porque se for o Lula, ele vai estragar, se for o Bolsonaro, vai salvar todo mundo. Eu não acredito em lado nenhum. Eu estou velho demais. Eu nasci no meio da ditadura, que você não podia falar mal de ninguém que você ia preso. Não mudou nada até agora. Nos anos 80, eu lutei pela diretas já, porque daí a gente podia escolher o futuro do país. É, também não mudou, né? E nos anos 80, pelo Sarney, fui lá brigar pela remarcação de preço fiscal do Sarney. Pois é, essa história de não compre e deixa estragar já é coisa antiga e a gente sabe que isso não funcionou. Sim, lutei também junto com o caçador de Marajás, ajudei a elegê-lo, porque ia acabar com a corrupção. Você não lembra quem é? É aquele presidente que foi tirado do governo por corrupção, porque recebeu uma Fiat Elba. Aí depois disseram que era porque ele tinha cortado o mensalão. Gente, foi palhaçada demais até agora. E eu cansei. Então eu trabalho na economia. Se você concorda comigo, eu agradeço. Se não concorda, seja, continue lutando por um dos lados, continue com fervoroso. Mas não fala que eu sou eleitor, torcedor do Lula, porque está vendendo. Não, a economia está ruim. Você consegue contratar funcionário em algum lugar? Está gerando inflação porque o preço está subindo. Está se faturando 50, está se produzindo 50% a mais de painel de madeira do que antes da pandemia, não tem chapa de MDP, e eu tenho que dizer que o mercado está ruim porque o Lula está no governo. Pelo amor de Deus. Caramba, com isso. Eu não puxo para lado nenhum, não vou voltar a tocar nesse tipo de assunto. Ah, mas a economia do governo, o que ele está fazendo vai trazer recessão. Lógico que vai. Só que lá atrás, quando ele fez isso, e já foi feito, lá em 2008 houve uma crise mundial, nós fomos sentir aqui em 2015. Levaram 6, 7 anos para ele conseguir fazer o estrago. Agora, do mesmo jeito, se está se vendendo, está se faturando, por que não aproveitar esse momento? E tenta cautela, tenta guardar dinheiro. Pode ser que mês que vem a coisa já começa a piorar, pode ser que só daqui a 3, 4 anos. Tá vendo como não torço? Mas a gente tem que usar o momento. Não dá para colocar tudo na conta de um. Vamos seguir desse jeito? Sem falar de política. E pelo amor de Deus, ninguém me ofenda dizendo que eu sou de um lado ou do outro. Eu só estou falando do dinheiro. Está circulando? Tá. A economia está parada? Está vendo gente desempregada? Vamos para lá? Obrigado, gente. E aqui a gente começa a falar de dólar. Quer ver como funciona a coisa? Pois é, o dólar fechou a 5,76. Ótimo. Eu vinha falando, isso corresponde a 16% de acréscimo em um ano. Isso é ótimo. Laércio, você é louco. Então você está contente que o Lula causou isso. O dólar subiu isso por causa do Lula? Sim. Ah, mas teve aspecto internacional? Não. É culpa do governo mesmo, é gastança demais, é palavra mal falada. Tá, subiu 16% o dólar. Mas, gente, ano passado, no final do ano, esse aumento estava dando 28%. 28 significa vai parar já, já vamos pagar o preço agora. Com 16%, o brasileiro está sentindo, vai sentir, vai desaquecer a economia? Vai.
a gente fica naquela torcida para que não desaqueça muito, para que não gere desemprego. É gente que está cuidando da própria família. E quando a gente fala no 16, que é horrível, uma inflação muito alta, nós estamos falando que ano passado já repassou 10. Então, baixou para 6. Quem sabe a gente consegue. Eu, para mim, comemoro só 16, vai ser um monte. Por isso, tá? Com 16, quem sabe a gente não entra em recessão agora, empurra isso com a barriga, é mais família podendo comer. Ah, mas está comprando menos. Claro, mas está podendo. Vamos ver se a gente consegue. Tenta ser positivo, tá? É, e olha, vê lá, em qualquer lugar do mundo, a culpa é do outro. A gente não assume para nós. Você não quer você ter sucesso na vida. Se você não tiver, a culpa foi do governo. Você acha que é só aqui? Não. Vamos lá para os Estados Unidos? Exemplo prático, tá? Ó, publicado 9 de fevereiro, notícia sempre quentinha. A Liberated Brands, não sei se falei direito, operadora da Quicksilver, Billabong. Gente, calças da Quicksilver, da Billabong, isso nos anos 90 era importante, tá, gente? Hoje não é mais, não. Pediu falência, a empresa entrando em falência lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, não. Se você não conhece, a Quicksilver foi fundada em 69. Em 2013, ela tinha um lucro de 82 milhões de dólares, 5.700 funcionários. Não é uma empresa pequena, não, tá? Uma baita de uma empresa. Tá, então em um momento ela faturava um monte, ela tinha muito lucro, ela tinha muito funcionário, mas o que levou ela à falência? Foi a inflação, o aumento da taxa de juros e a mudança no comportamento do consumidor. Você vê que a culpa, em nenhum desses momentos, a culpa foi do diretor, dos diretores da empresa. Não foi, não. Foi essa inflação, foi a taxa de juros. E essa inflação e a taxa de juros derrubou a empresa de uma hora para outra. Uma empresa que existe desde 69, ela tem 56 anos, deve ter guardado uma boa economia, deve ter montado um patrimônio, e quando o mercado se tornou ruim, ela aguentou passar a crise? Ela não aguentou. Mas a culpa de quem é? Da administração que não soube administrar? Não, é da inflação que o governo fez, é da mudança de comportamento do consumidor. Sim, porque o consumidor americano que comprava Quicksilver, ou o resto do mundo, deve ter de uma hora para outra dizer, não vou comprar mais. Não é só coisa de brasileiro, se você é desses que põe culpa de brasileiro. Não, não. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, a culpa é do outro. E tem mais ainda do Brasil, vou mostrar daqui a pouquinho. E como é que vem a venda no geral? A Estônia, operadora de cartão, vê alta de 2% na venda no varejo em janeiro. Na verdade, ela está comparando aqui de janeiro do ano passado para cá. Ela fala em ter aumentado 2%, é pouco, a gente sabe que isso é muito pouco, tá? Ano passado, os móveis cresceram muito mais do que isso. Por que que imóveis cresceu tanto ano passado? Falei no vídeo anterior algumas justificativas, se você concorda ou não. A rival dela, a GetNet, fala em 2,8% de aumento de venda, então 1,9, 2,8. A gente imagina assim, se vendeu um pouquinho mais de janeiro, não foi aquilo tudo, não. E fala de 2,8 de aumento de venda de produto no varejo e o setor de serviço com queda de 4,1. Vamos olhando por parte? Isso é ruim, tá? Porque queda de 4,1 de serviço é algo pior do que na venda de produto, porque pesa muito no consumo. A renda de quem recebe de serviço diminui. Então, se consumiu menos serviço, né, não ficou legal. Ah, mas é janeiro. Sim, mas aqui está comparando janeiro com janeiro. Então, não ficou legal. Outra informação, a Cielo, maior empresa do setor de meio de pagamento, divulgou na véspera que as vendas de varejo de janeiro mostrou recuo de 0,3 sobre um ano antes. Tá, então temos um comparativo diferente. Segundo a Stone, concorrente, o comércio digital apresentou queda anual de 1,6 e o físico uma alta de 1,5. Olha aí, ponto importante, hein? De um ano para o outro, o varejo eletrônico, que a gente esperava que fosse dominar o mundo, caiu 1,6, o físico cresceu 1,5. De novo, várias vezes isso já aconteceu, a gente já foi avaliando e dando notícias disso. Não mudou tanto assim, as pessoas não foram todo para o digital, ainda a loja, ainda o pegar na mão, acaba pesando, então não dá para a gente ficar desatento a isso, tá? E segundo eles, o segmento que mais cresceu foi o de combustíveis e lubrificantes, alta de 9,3. Não é difícil, tanto que está subindo o preço de combustível, não era difícil que subisse de um janeiro para outro. E destaques de queda, essa parte é ruim, hein? Móveis e eletro, retração de 6% em janeiro. E daí, Laércio? É, se o consumidor comprou da maior empresa de operadores de cartão de crédito, 6% a menos de imóveis e eletro em janeiro,
não foi legal. Isso pode indicar um fevereiro aí, um desaquecimento para a indústria de móveis. Ano passado cresceu bem os móveis, não foi por causa do Lula, cresceu os móveis, e agora, de repente, ele só está caindo mais porque cresceu demais. Não sei, mas a gente tem que ficar atento aí sim, para que nós, o nosso mercado, acabe não sofrendo tanto. Não sei nem por onde a gente consegue fazer. E há sim uma mudança do mercado e um problema junto. Trago aqui uma informação que eu acho bem relevante para todos nós. Essa matéria diz que as lojas de bairro são a nova aposta do varejo e impactam a economia local. Eles estão chamando de varejo de proximidade. Sim, as grandes redes, isso já acontecia com hipermercados, perderam força e as lojas locais ganham força. Então, aquela história de só comprar pela internet, nós vimos ali. Não, a loja física funciona. Eu vou comprar só na grande hipermercado? Não, a loja de bairro também. Preço ficou muito equilibrado, a proximidade, varejo de proximidade acaba funcionando. Então, aquele dinheiro que a gente briga, os 1.518 do salário do consumidor, que a gente quer que ele compre um sofá, compre um guarda-roupa, compre uma cozinha, ao invés dele trocar o pneu do carro, comprar uma bicicleta, comprar uma roupa. Sim, a gente briga com isso. Concorrente do móveis não é só móveis, não. A gente briga por toda essa grana que tem. Mas existe um problema que está fazendo a gente talvez perder uma situação. Eu recebi questionamento de uma indústria de imóveis, de um profissional de uma indústria de imóveis, e eu costumo não citar nomes aqui, mas na feira, o Wagner Lara, da Madeira Madeira, a maior e-commerce de imóveis, me falou a mesma coisa. E aí eu trouxe essa matéria para vocês, pedi permissão a ele, justamente para abrir essa discussão, tá? Aviso de loja fechada. Não, não é Madeira Madeira fechada, não. São os e-commerces. Como assim? Nós paramos no Natal, durante o Natal Ano Novo, as indústrias param, isso é normal, justo, e para no Carnaval, tem polos que param no Carnaval também para completar as férias. O problema é esse e-commerce de imóveis que está pesando e está pesando muito. Se uma indústria para no Natal, no Carnaval, em algum momento por 10 dias, como é que fica o prazo de entrega? E isso afeta a venda de imóveis online de uma forma muito grande. Segundo palavras do próprio Wagner, o fator-chave de conversão é o prazo. Traduzindo, se você tem um prazo de entrega que você põe no site maior, o consumidor vai para a loja de bairro e compra. Móveis? Pode ser, mas ele também pode comprar a bicicleta, ele pode comprar o celular, ele pode comprar a roupa. Gente, o brasileiro precisa de tudo. Então, se você tirou aquela oportunidade, pode ser que pega. Essa frase é muito importante. Deixamos muito dinheiro na mesa. O consumidor está com aquela graninha, aquele momento, e já que o prazo é muito longo, ele é imediatista, nós somos imediatistas, então se o prazo de entrega de um item é muito longo e o outro é curto, às vezes até outra indústria de imóveis que não fechou naquele momento, então nós perdemos, uma indústria de imóveis perde relevância para outra. Como assim? Quem não parou aumenta a relevância no algoritmo. Por quê? Porque existem cálculos para sugestionar o consumidor. Palavra difícil, né? Quando você entra em algum Google ou algo parecido, você vai ver que ele fica dando para a gente informações de produto que a gente procurou. Isso é um algoritmo, não tem uma pessoa que faz isso. A busca faz isso por nós. E quando você entra dentro de um site, ele também faz isso. Então, se o consumidor entrou, esse produto leva um mês para entregar, esse produto leva 10, pode ser móveis, pode não ser. E as pessoas começam a escolher o que é de imediato, ele ganha relevância e ele sobe na lista. Então, quando a gente dá essa parada, Lércio, o que fazer? Não vai tirar férias? Então, eu só estou jogando, colocando na mesa aqui um ponto que pode prejudicar, ajudar algumas empresas e nós temos que ficar atento, porque não é uma briga entre polos, não é uma briga entre indústrias de imóveis apenas, é uma briga com o resto do dinheiro. Então, fica aí, eu acho que vale o questionamento dessa situação. Encaminha aí para o teu representante, para o teu lojista e pergunta se pode ser isso ou não. Posso estar enganado. E o passado não garante o nosso futuro, Lércio? Claro que não, né? Bombril pediu recuperação judicial, gente, de tanto tempo, uma empresa dessa. é, o que eu pensei na hora é o seguinte: quantas lojas de imóveis são lojas, clientes nossas há tantos anos e a gente está lá firme e forte com ela, não garante que ela vai continuar sendo a melhor loja ou a maior do mercado. E às vezes a gente se prende a isso. Às vezes o concorrente passou. A Bombril está aí uma prova que nem você sendo a Bombril, quando a tua marca dá nome ao produto, ninguém compra para de aço.
compra Bombril de outra marca. Mesmo assim, não foi garantia. E como a gente quer garantir a nossa indústria? Como a gente quer garantir a nossa loja? Como a gente quer garantir a nossa representação comercial? Como se nós fôssemos insubstituíveis. Não. Basta uma mudança, mas ali o fundador saiu do negócio, o fundador faleceu. Pois é. E se falecer hoje, o cara que toca, jovem ou não, o cara que toca seu maior cliente, alguém vai assumir no lugar dele. E a tua vida profissional? Dependente do outro? Então, não é legal. Mas essa história toda da Bombril tem muita nuance, viu, gente? Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Olha que interessante. De novo, a culpa sempre é dos outros. Então vamos lá. A Bombril pediu recuperação judicial, 2,3 bilhões em passivo tributário. Gente, passivo tributário, isso é imposto do governo. Resultado de autuações fiscais. Peraí, não é com o banco? Não, é autuação fiscal, que se arrastam há décadas. Tá, autuações fiscais que se arrastam há décadas, e com isso fez com que ela entrasse numa recuperação judicial. Mas olha a matéria da Exame na página, no parágrafo seguinte. O pedido reflete um cenário mais amplo. Em 2024, o Brasil registrou 2.200 recuperações judiciais, o maior número da série histórica do Serasa Experian. Me permitam outro parênteses. Tá vendo como o governo do Lula está ruim? Tá, não estou discordando. Bateu o recorde de recuperação. Olha, Bombril, volta na página. Décadas de impostos e multas. Não é de agora. Ela não entrou em crise no passado, no retrasado. Ela já vinha enrolada há muito tempo. Nós sabemos que muitas empresas estão para pedir recuperação judicial ou quebrar, em todos os ramos, inclusive no nosso. Por quê? Porque acumula dívidas, não conseguiu se adaptar igual lá, a Quicksilver. E a gente vai simplesmente jogar no governo? Não, vamos jogar no nosso colo, no colo do empresário, do administrador, do encarregado, do gerente. É difícil, lógico que é difícil, mas não dá para a gente colocar a culpa nos outros o tempo todo. E tem coisas obscuras aqui, tá? No caso da Bombril, o pedido é consequência de um longo histórico de problemas financeiros. A crise começou nos anos 90. Tá, então, vamos lá. Os juros, o problema da recuperação judicial foi de agora do Brasil. Começou nos anos 90, quando a empresa foi vendida para um grupo estrangeiro e passou por uma gestão marcada por operações financeiras duvidosas. Tá, então a culpa começou lá. Depois que morreu Roberto Ferreira, fundador. De acordo com o documento da recuperação judicial de agora, a nova gestão, depois de Roberto Ferreira, um grupo italiano, adotou práticas financeiras arriscadas. Bom, então tá aí. O problema da Bombril foi que morreu o fundador, quem entrou lá teve práticas arriscadas. Antes de você tirar alguma conclusão, vamos para mais uma matéria sobre a Bombril, da Neofeed agora. A Nilco, controladora da Bombril, vendeu 103 milhões de ações um mês antes da recuperação judicial. Opa, teve gente que levou vantagem, hein? A empresa ligada a Ronaldo Sampaio Ferreira, um dos herdeiros da família fundadora, deixa eu voltar aqui para você ver, Roberto Ferreira. O único detentor das ações ordinárias, além de controlador, ele é o presidente do conselho de administração. Então, voltando nessa daqui, o problema todo foi porque o fundador Roberto Ferreira saiu e o grupo italiano teve situações aqui arriscadas. Tá, mas quem está à frente de tudo é Ronaldo Ferreira, não me parece italiano, e antes de pedir a recuperação judicial, vendeu um monte de ações, colocou o dinheiro no bolso, e a segunda matéria, os papéis podem ter sido negociados em balcão, então não dá para saber nem qual foi o valor da transação. Hoje ele vendeu 75% do que tinha e ficou só com 25%. Mas a culpa toda é do resto. Tá, o governo tem a culpa dele, mas vamos parar de jogar só no sol. E a mídia é barulhenta, tá? Sim, ela é barulhenta para vender mais, não mais do que isso. Ela vai distorcer, ela vai colocar. Hoje, o que nós mais temos na mídia é coisas falando do Trump. Trump, 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 Trump. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, tá? É óbvio que vai mudar o governo, vai sair esquerda, vai voltar à direita. A direita vai fazer várias ações para tentar consertar o que foi feito ou não, eu duvido de tudo já. E aí vai começar a mídia cair de pau em cima, tá vendo? Nós dissemos que não podia. E fica nesse Corinthians e Palmeiras, um querendo matar o outro, virou torcedor. Ninguém mais olha com razão.
é só emoção e não tem. É incrível como isso se perde, tá? Mas fazendo um comentário sobre a situação do Trump, olha como isso tudo vai distorcendo, tá? Essa é, o que ele aprovou lá de Trump confirma a tarifa de 25% de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, vai aumentar aqui 25% as importações. Então, para o Brasil aqui deve ser um dos países mais impactados, como isso vai ser ruim. Tá, vamos falar contigo aqui o seguinte. O Trump não entrou porque ele é legal e não porque decidiram ser direita ou ser esquerda. Entrou por conta disso aqui, tá? Nos últimos 10 anos, o governo anterior disparou a inflação. Ah, foi a pandemia? Não foi? Disparou a inflação, igual está acontecendo aqui. E o americano sentiu na pele o não poder comprar, o faltar dinheiro. E ele se revoltou e trocou de presidente. Isso até aí é a mesma coisa, tá? E agora essa história dos 25%. Então, o Trump está subindo 25%. Teve um maluco que falou assim: tá vendo? Não é só aqui que sobe taxa, que cria taxa. Gente do céu, a taxa foi criada aqui, os impostos foram criados aqui, aumenta o custo de vida do brasileiro. Lá ele aumentou 25% o imposto de importação, não foi o imposto do consumidor, mas vai acabar refletindo da mesma forma, tá? Tá, então o Brasil vai perder com isso. Ele não colocou 25% de taxa sobre o Brasil, ele colocou sobre a importação. Então qualquer país tem a mesma competitividade. Se amanhã as indústrias de painel todas falarem, vamos fazer um motim, a indústria de espuma toda fizer um motim e falar, subiu 25% o preço da espuma, o preço da chapa. Tá, então vai piorar para a indústria de imóveis a competitividade? Subiu para todo mundo. O custo que ele colocou lá foi de importação, subiu para todo mundo. Então, como o país vai ser prejudicado? Porque ele vai poder vender mais no interno. 25% a mais. O mercado interno dele vai dar conta de tudo isso? Outra coisa, se ele foi eleito porque a inflação subiu demais, ele vai subir 25% no preço de metal. Metal, nós estamos falando em carro, no americano, carro, geladeira, construção civil. Lembra que os prédios lá são todos de aço, não é igual o daqui, não? Ele vai gerar uma baita de uma inflação. Aquilo que colocou ele no poder, ele vai provocar de novo para que ele seja criticado? Não. Lércio, o que você quer dizer com isso? Isso aí é balbúrdia, é falatório, é falácias. O que significa? Ele fala um monte de coisa, coloca, e como já aconteceu ano passado, ele vem negociando. Tá, então você manda tanto só, se você abrir isso aqui para mim, é só uma negociação. É como se você chegasse, você é indústria de imóveis e lojista. O lojista chegasse para você e falasse o seguinte: ó, você está vindo com aumento? Não dá. Eu preciso de 10% de queda no preço. Não, você está louco? Eu preciso de 10% de aumento. Então, se ele chegar te pressionando de um jeito, se ele falar grosso demais, você vai acabar negociando porque não é nem aumento, ele queria que fosse desconto. Tá, pode ser que ele blefe com isso ele perca do outro lado. Mesma coisa que o Trump. E precisa a mídia ficar o dia inteiro falando disso? Não, nós já estamos na eleição de 2026. Ou seja, daqui para frente é só prejuízo, é só gente criticando o mercado. Ou lá vai alguém falar, lá, você vai dizer que tá bom. Não é, mas quando vai ficar tudo negativo, vai criar no consumidor que a coisa está toda negativa. Ele para de consumir, vai gerar demissão, vai piorar mais rápido. Não ajuda em nada, só ficar falando de política. Olha para dentro da empresa, é mais negócio. Outra coisa sobre essa questão dos 25% e outras tarifas, tá? Uma amiga da área de saúde me mandou um comentário, eu fiquei muito feliz essa semana, sobre o vídeo da semana passada, falou, nossa, eu fiquei muito feliz, consegui entender tudinho. Não é da área. E eu falei de economia e consegui, de certa forma, explicar uma linguagem. Puxa, eu fiquei muito feliz com isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa consequência do governo, de repente, criar uma tarifa muito alta, o que pode acontecer também? O capitalismo ajusta, tá? O capitalismo sempre vai se ajustar. Vou dar um exemplo muito claro do que acontece se ele subir preço demais lá, ou tarifa, ou taxa, ou qualquer coisa parecida. E comparar isso com essa fala desastrosa do governo, que foi comentada, de deixa estragar na prateleira, que vai baixar preço. Sim, vai baixar. Vai sobrar produto, vai ter que baixar para não estragar. Já fizeram isso lá no Sarney. Nós sabemos que isso não vai funcionar.
Mas você sabe quais as consequências futuras? Eu te conto. Vou comparar com o que aconteceu agora muito recentemente no Brasil, com o mercado de leite. Como assim? A Argentina estava ruim e o leite lá estava muito barato. Começou a entrar leite no Brasil. Entra leite no Brasil, entra leite no Brasil. Ficou mais barato o leite argentino do que o brasileiro. Forçou o brasileiro a baixar o preço do leite? Sim, porque vinha concorrência, ele teve que baixar. Então funciona. Se você pressiona não comprando ou você compra o que é mais barato, você faz com que o malvadão do empresário ou do pecuarista baixe o preço. Não é assim no capitalismo, tá? Ele vai ter que baixar o preço porque ele precisa vender, só que o negócio se torna desinteressante, porque o preço subiu, não foi por culpa dele, foi porque o custo dele subiu. Ele não está aumentando o lucro dele, aumentou foi o custo. Para você que vende imóveis, se subiu 10 se você vender 10% móveis mais caro, você teve lucro? Não, porque aumentou teu custo. A mesma coisa aconteceu com o leite. Ele baixou o preço no primeiro momento? Baixou. Só que para ele perdeu a graça a brincadeira, porque custava mais caro para ele do que o preço está vendendo. O que o criador leiteiro brasileiro teve que fazer? Diminuir as matrizes. O que significa isso? Menos vaca leiteira. Não vale a pena eu ter um monte de vaca. Eu não vou pôr mais vaca, eu não vou repor. Por quê? Quanto mais leite eu produzir, mais prejuízo eu tomo. Porque para mim no Brasil custa produzir mais caro do que o argentino traz para cá. Então ele diminuiu a produção. O consumidor do Brasil sentiu? Problema do brasileiro que caiu a produção dele. Vou comprar de quem é mais barato. Pois é, agora a Argentina está melhorando a economia. O peso está subindo e o preço do leite da Argentina que vem para o Brasil subiu. Ah, Lars, dane-se. Agora então eu pago no do brasileiro. Não, ele vendeu a vaca. Pois é. Ele não colocou. O que vai acontecer com o brasileiro? Vai pagar muito mais caro, porque estragou toda a corrente produtiva. No capitalismo funciona assim. Não adianta você forçar a barra para o outro lado. Se é algo natural, vai se ajustando ao longo do tempo. Quando força demais, estoura a corrente. Desculpa se eu acabei tocando em assunto ruim, política é algo sempre ruim, mas eu precisava. Começa a incomodar demais. Eu não quero ficar falando de política, não. Eu quero falar do dia da economia. Eu acho que é isso. Vamos tocar a nossa vida e tentar se proteger dessa galera o máximo que a gente puder. Porque enquanto tem famílias brigando, eu moro numa cidade que no passado duas famílias resolviam os de um lado e do outro resolviam na base da briga, do tiro. Sim, em Arapongas acontecia isso. E o meu pai via os dois patriarcas na capital almoçando, felizes da vida. E todo mundo se matando na cidade, achando que um ou outro eram inimigos. Gente, esquece disso, viu? Toca a tua vida. Se depender dessa galera, há milhares de anos, os governantes têm atrapalhado. Isso já é até bíblico. Tenta viver. Tenta viver a tua vida. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. E essa semana tem Móvel Sul. Estarei lá. Se você me encontrar, me chama lá e fala se concorda comigo ou não. Sobre mercado, sobre política, esquece.